Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã nessa jornada e meu nome é Fernanda Lima. Estes programas estão no formato de perguntas e respostas e consistem em perguntas típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos que são importantes, incluindo perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e sobre oração. E claro que nenhuma dúvida está fora dos nossos limites e também aqui dos nossos esclarecimentos. Inclusive, algumas perguntas que você pode ouvir aqui, elas podem ser antagônicas e até um pouco hostis. Mas eu e meu convidado de hoje estamos aqui à frente do programa. Nós respeitamos todos os diferentes pontos de vista. E, como sempre, o meu convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Marcos Olivares. Marcos, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida. Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes. Bom, e o tema do programa de hoje se chama O Fim do Mundo. Hoje a gente vai trabalhar com algumas perguntas importantes que as pessoas têm sobre o fim dos tempos. Acredito que seja uma dúvida de muita gente. E claro que a gente tem esse programa no formato de pergunta e resposta, então a gente vai responder a perguntas reais, feitas por pessoas como eu, como você. Então eu já vou adiantar que muitas coisas que não sabemos sobre o fim do mundo, claro que Deus não nos mostrou tudo, mas Ele revelou em sua palavra algumas das coisas que acontecerão e que precisamos, claro, estar cientes daquilo que Ele revelou. Conhecer essas coisas já vai nos ajudar a viver muito melhor. Então a gente vai começar o nosso programa de hoje pedindo a Deus para nos ajudar. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto consideramos o que a sua palavra nos ensina sobre o fim do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então a gente começa com a primeira pergunta do programa de hoje. O Marcos vai nos ajudar aqui a esclarecer. Marcos, e a pergunta que não quer calar e a dúvida de muita gente. Será que o mundo realmente chegará ao fim? Ou aquela coisa, o mundo vai mesmo acabar um dia? Olha, a resposta é sim. O mundo vai mesmo chegar ao fim, ou vai acabar, né? Como o pessoal diz, ele não vai durar para sempre, não. Jesus disse lá em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Muitos cientistas têm previsto que o mundo, como conhecemos, chegará ao fim algum dia. Eles descrevem vários cenários, incluindo mudanças no Sol, asteroides, colapso ecológico, pandemias e guerras nuclear, biológica, química. Mas a ciência tem se enganado muitas vezes. A palavra de Deus nunca erra. Nossa certeza de que o mundo chegará ao fim não se baseia na palavra da ciência, mas na palavra de Deus. O salmista escreveu na palavra de Deus o seguinte: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Salmo 102, de 25-27. E o profeta Isaías escreveu o seguinte: ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Isaías 51:6. Alguns dias antes de Jesus morrer na cruz, ele e seus discípulos estavam sentados no Monte das Oliveiras, que dá vista, para a cidade de Jerusalém. Aí Jesus contou para eles muitas coisas sobre o fim dos tempos e o seu retorno à terra. Ele disse assim, está lá em Marcos 13:31. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O mundo, como as pessoas o conheciam, foi destruído nos dias de Noé por um dilúvio. Em algum momento no futuro, ele será novamente destruído. A Bíblia também nos diz que Deus criará um novo céu e uma nova terra. Além de as pessoas querem saber se o mundo vai acabar de verdade um dia, elas querem saber como o mundo vai acabar. Essa pergunta que chega agora é exatamente sobre isso. E diz assim, como que o mundo vai acabar? Vai haver um outro dilúvio?
Bom, Deus prometeu que o mundo não será destruído por outro dilúvio. A palavra de Deus revela que o fogo estará envolvido na destruição do mundo. Simão Pedro escreveu o seguinte: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E o profeta Isaías também escreveu sobre o fim do mundo: as estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. A destruição cataclísmica do mundo pelo fogo deve motivar todas as pessoas a se voltarem para Deus, confiarem em Jesus e viverem vidas piedosas. Simão Pedro também escreveu: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, o que acontece, afinal de contas, quando morremos? Olha, quando a gente morre, o corpo físico começa a se decompor, cumprindo o que Deus disse a Adão: você é pó e ao pó voltará. Está lá em Gênesis 3,19. No entanto, a alma ou espírito da pessoa vai para um de dois lugares. O seguidor de Jesus vai imediatamente para a presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, havia 2 ladrões também crucificados com ele. Um deles se deu conta de que Jesus era o Salvador, voltou-se com fé para ele e pediu para ser lembrado. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Está lá em Lucas 23:43. E o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:8: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Portanto, a pessoa que morre sem Cristo como seu Salvador vai imediatamente para um lugar de sofrimento e remorso. Jesus contou uma história sobre um rico que vivia sem Deus. Jesus disse assim, está lá em Lucas 16:22-23. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, quando morre, o seguidor de Jesus vai para o céu. E quando morre, a pessoa sem Jesus vai para o inferno. Próxima pergunta diz assim, Marcos: alguém me disse que nossos corpos ressuscitarão. Isso é uma verdade? Isso é verdade sim, viu? Os nossos corpos um dia vão ressuscitar mesmo do túmulo. Jesus disse o seguinte: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. O profeta Daniel escreveu o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Bom, e a próxima dúvida aqui, também é uma pergunta, eu acho que também é o medo de muita gente, que diz assim: afinal de contas, Marcos, vai haver um julgamento final? Sem dúvida, viu? Haverá um julgamento final, sim. A Bíblia diz o seguinte lá em Hebreus 9:27, o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. O apóstolo João, já muito velho, recebeu de Jesus uma visão do céu e do fim dos tempos. Ele escreveu o seguinte: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo
é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, de 11 a 15. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo também escreveu: pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Olha, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que os seguidores de Jesus serão julgados em um tempo e lugar diferente dos incrédulos. Outros acreditam que haverá um julgamento geral de todas as pessoas. Essas diferenças de opinião, elas na verdade não são importantes, né? Porque a questão é a seguinte: Deus julgará todas as pessoas. Então, saiba que você estará diante de Deus no julgamento. Toda a sua vida será exposta diante dele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4:5, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Deus tem um registro completo da sua vida. Jesus disse, está lá em Mateus 12:36, mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. A Bíblia declara que até mesmo os pensamentos e as intenções do coração serão julgados. Pode conferir, está em Hebreus 4:12. Portanto, a nossa única esperança naquele dia de julgamento é Jesus Cristo e conhecê-lo como nosso Salvador. Marcos, e nós temos uma outra pergunta aqui que muita gente pergunta: quando Jesus volta? Quando Jesus volta? Afinal, Jesus algum dia vai voltar à Terra? Sim, Jesus voltará à Terra. Nós nos referimos a isso como a segunda vinda de Jesus. Na noite anterior à sua morte na cruz, Jesus disse aos discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Está lá em João 14, de 1 a 3. Várias semanas depois, após Jesus ter ressuscitado dos mortos e passado mais tempo com seus discípulos, ele então subiu ao céu. 2 anjos disseram aos discípulos que estavam perplexos, naquele momento, está lá em Atos 1:11. Olha, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Portanto, Jesus vai voltar para a Terra. Olha, Marcos, eu acho que uma das coisas que muita gente tem dificuldade no estudo da palavra e também no entendimento bíblico é a ordem em que as coisas podem acontecer ou a ordem em que essas coisas vão acontecer, né? E uma pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: você pode ajudar a entender melhor essa sequência de todos os eventos que você falou aqui? Claro, olha, tem muitas coisas sobre o fim do mundo que a gente não sabe, mas tem algumas coisas básicas que Deus revelou em sua palavra e que nós sabemos. 1. Quando uma pessoa morre, ela vai imediatamente para o céu ou para o inferno, dependendo se ela confiou ou não em Jesus como Salvador. 2. Jesus retornará à terra, mas ninguém sabe quando. 3. Os mortos ressuscitarão sim. Alguns professores acreditam que os seguidores de Jesus ressuscitarão primeiro e outros que somente depois. Alguns acreditam que todos os mortos ressuscitarão ao mesmo tempo. Essas diferenças de opinião não são importantes. Além disso, algumas pessoas acreditam que após a ressurreição dos seguidores de Jesus, ele reinará sobre a terra por 1000 anos com seus seguidores. Outros acreditam que a referência a um reinado de 1000 anos na Bíblia é simbólica, não literal. De novo, essas diferenças de opinião não são relevantes, porque a questão principal é a seguinte: todas as pessoas ressuscitarão. Número 4. Deus julgará todas as pessoas. 5. Os céus e a terra passarão. O apóstolo Pedro escreveu: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada.
Número 6, Deus criará um novo céu e uma nova terra. O apóstolo João escreveu: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Olha, será um mundo sem furacões, tornados, tsunamis, inundações, incêndios, tempestades. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21:4, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E número 7, os seguidores de Jesus passarão a eternidade com Ele. As pessoas sem Jesus passarão a eternidade separadas de Deus em um lugar chamado inferno. Bom, e sim, depois de todas essas histórias e de todas essas promessas, a gente quer saber quando, afinal de contas, a gente vai para o céu. Então, a pergunta aí que não quer calar, você pode dizer como que a gente pode ir para o céu? Olha, para você ter a certeza de um lar no céu, você tem que abandonar os seus pecados, pedir a Jesus que entre em sua vida e que perdoe os seus pecados. Você deve confiar nele como seu Salvador. Bom, eu vou resumir algumas verdades da Palavra de Deus que vão te ajudar a saber como vir para Jesus. Olha só. Número 1. Deus ama a você e a mim com amor eterno. A Palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Número 2. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. A Palavra de Deus diz em Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos somos pecadores. Mas, número 3, Deus ainda nos ama. O Deus Santo preparou um caminho para que os nossos pecados sejam perdoados, e esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A Palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Número 4. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A Palavra de Deus diz em Romanos 5,8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Portanto, ele morreu em nosso lugar. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo para sempre. Ele tem poder para entrar em nossa vida, perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. O perdão dos pecados e a vida eterna são o dom gratuito de Deus. Nós não trabalhamos por ele. Nós o recebemos como um presente. E, número 5, para receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, devemos abandonar os nossos pecados, depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador e Senhor. Fazemos isso pela oração, falando com Ele. A Palavra de Deus diz em Romanos 10,13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, agora eu vou fazer uma oração. Ouça atentamente enquanto eu oro. Quando eu tiver terminado, eu vou fazer de novo essa mesma oração, uma sentença de cada vez. E aí eu vou fazer uma pausa depois de cada sentença para que você possa repetir a frase e assim orar comigo. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante eu seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, agora eu quero que você se junte a mim para fazer de novo essa mesma oração, tá bom? Eu vou falar uma sentença de cada vez e aí você vai repetir logo depois que eu falar. E olha, faça dessa oração a sua oração para Deus. Se for possível, ore em voz alta, mas olha, ore com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida.
Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração comigo e bem-vindo à família de Deus. Bom, Marcos, o programa de hoje foi bem rico. Acredito que a gente esclareceu grande parte das dúvidas em relação à vida pós-morte, se vamos ou não para o céu. Então, eu acredito que a gente tem ajudado muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Principalmente durante a sua jornada em seu estudo bíblico e também no entendimento do que é a palavra de Deus, do que é a Bíblia, né? Mas, infelizmente, nosso tempo se esgotou, chegamos ao final de mais um programa. Então, eu quero agradecer a você, nosso ouvinte, por estar junto aqui com a gente, né? E acompanhar a nossa programação e, principalmente, nos ajudar a fazer esse programa. Quero que Deus abençoe ricamente a sua vida em sua caminhada diária com Jesus e quero, claro, lembrar sempre e encorajá-lo a ouvir mais programas Questões sobre a Vida que são trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Marcos, também quero agradecer você mais uma vez pela companhia e pelos esclarecimentos em mais um programa Questões sobre a Vida. Muito obrigada por estar conosco hoje. Bom, e eu me despeço ficando por aqui. Eu, Fernanda Lima, volto em um próximo programa Questões sobre a Vida. Muito obrigada pela sua companhia de hoje e até o nosso próximo programa. Um abraço. Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.